Glória a Deus, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Obrigada, obrigada por tudo que nós já vivemos até aqui nessa manhã. É tão maravilhoso ver a tua obra consumada, ver realmente frutos e frutos que tantas vidas têm dado, porque estão ligadas a ti, porque estão firmes, porque são ramos firmados, enxertados na videira. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Entendemos que tu és o motivo, a razão. Senhor, tu és a fonte, tu és a nossa segurança. E nós te adoramos com toda a intensidade nesta manhã. Queremos mais de ti, menos de nós. Que o Senhor possa continuar movendo do teu jeito, da tua forma, e gerando no nosso meio os teus tão poderosos frutos, porque nós somos a tua igreja, somos a tua noiva, e nós amamos viver na tua presença. Venha, venha o teu reino sobre nós, dia após dia, que o Senhor realmente reine em todos nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Pode se assentar, fique à vontade. É tão maravilhoso esses domingos onde nós temos, a consagração de tantas crianças ao Senhor, porque nós entendemos que tudo é dele, por ele são todas as coisas. Então nós podemos realmente nos alegrar pelaquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade. Eu entendo que o Senhor tem alegria na nossa alegria. Ele quer que eu e você possamos cada dia mais amá-lo em espírito e em verdade, entendendo que Ele tem a alegria de realizar nas nossas vidas, a obra dEle, e que nós possamos ser esse povo que ama a presença de Deus, obediente a Ele, ao agir dEle, a tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, porque a palavra de Deus é tão poderosa e diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e é nela que nós devemos permanecer. E é por isso que hoje o tema da nossa palavra é: permaneçam em mim. E olha que foto tão poderosa, gente? Quantas uvas, quantos frutos ali nos galhos, nos ramos. E eu e você somos esses ramos enxertados na videira. E o Senhor não quer que nós venhamos a ser galhos secos, sem frutos. Não, pelo contrário. Ele quer olhar para a nossa vida e para a nossa história e ver assim, muitos frutos, sabe? Ver coisas lindas através das nossas vidas. E por isso que o nosso tema é: permaneçam em mim. Só há vida em Cristo. Então nós precisamos permanecer nele. E é por isso que eu quero ler com vocês o que está em João 15, a partir do versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes tenho dito, que eu lhes tenho falado. Então no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí a gente lê o poder dessa palavra e a gente pode pensar assim: nossa, Diana, então quer dizer que nada eu posso fazer? Não, nada eu e você podemos fazer longe da videira. O Pai, Ele é o agricultor, Jesus, Ele é a videira. E nós somos os ramos enxertados nessa videira. E o agricultor, ele vem muitas vezes cuidar da videira, tirar o que não está bom, cortar, poldar. E eu amo esse versículo quando diz: pois sem mim vocês nada podem fazer. Eu não sei vocês, mas muitas vezes no meu passado, eu fiz coisas por mim mesma.
Eu vou agir, eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas chegou um dia, quando Cristo entrou realmente no meu coração. Quando eu falei, Senhor, eu te quero como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi que eu não queria fazer mais nada sem Ele. Eu entendi que eu por mim mesma não dou conta. E depois de tantos e tantos anos andando com Cristo, eu amo dizer para mim pelas manhãs, quando eu abro os meus olhos, eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. E eu sei que o Senhor me concedeu mais um dia, eu estou respirando. E eu gosto de dizer para Deus, eu falo assim, Senhor, eu não quero mais fazer nada sem a Tua presença. Porque quando a gente faz na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa forma, a gente sabe que muitas vezes a colheita é muito dolorosa. E na verdade, a nossa árvore nem fruto terá. Então eu e você precisamos ter essa consciência que é nele e por ele são todas as coisas. E como é bom saber que nós não somos mais pessoas perdidas no meio de uma multidão, não. Nós temos uma origem, nós temos um porquê. Nós somos os ramos enxertados na videira e é dele que vem a razão de viver e existir. Gente, quantas pessoas estão caminhando sem saber de onde veio, para onde vai. Então qualquer coisa tá bom, qualquer caminho eu aceito, qualquer lugar eu topo, qualquer prato de comida eu como, qualquer lentilha, qualquer engano eu aceito na minha vida. E isso tem gerado tanta dor, tanta tristeza. Estamos falando de uma geração onde os índices de depressão, de crises de pânico, até mesmo de suicídio são enormes. E talvez hoje nós vivemos uma vida tão mais confortável do que os nossos pais, nossos avós viveram há 30, 50 anos atrás. Uma cultura, ela é mudada em média a cada 40, 50 anos. E hoje nós vivemos algo tão tecnológico, tão mais confortável. Os nossos carros a gente não muda mais nem a marcha, a grande maioria é automático. Então a gente tem tanto conforto hoje, a gente tem tantas facilidades, e mesmo assim tem gerado pessoas tão doentes, tão entristecidas, tão sem foco, tão sem motivos para viver. Isso tudo é por quê, gente? Porque são pessoas que têm vivido a vida por si mesmo. Eu vou viver do meu jeito, vou fazer da minha forma. E é tão maravilhoso que Cristo fala para mim e para você, que nós precisamos ter essa consciência que nós somos os galhos enxertados na videira. Diana, você está falando isso, mas você não tem noção, eu já fui cortado e lançado fora há muito tempo. E deixa eu te dizer uma coisa, Cristo não tem alegria de perder nenhum. A obra consumada de Jesus Cristo naquela cruz foi para que eu e você hoje tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Naquele momento que ele disse, está consumado, tetelestai, o véu foi rasgado, para que nós que antes éramos órfãos, perdidos, pudéssemos adentrar no Santo dos Santos e dizer, papai, meu paizinho amado, fomos adotados por eles. Então nós não podemos mais viver de qualquer jeito. A gente não pode achar que a nossa vida não tem sentido, não. Precisamos entregar a Ele o ar que respiramos, consagrando a Ele o nosso pensar, o nosso falar, o nosso entendimento. E gente, como é bom saber que o meu Pai tem planos de paz a meu respeito. O meu Pai, Ele quer que eu tenha alegria e paz. Então eu não posso aceitar as formas deste mundo que diz assim, vai indo aí, vai ver o que vai dar na vida. O que vier é lucro. Eu não sei, eu estou falando aqui, lembrei de um ditado popular que eu ouvia quando eu era criança, que diziam assim, não ri muito não, porque quem ri muito depois chora. Alguém já ouviu esse ditado? Estou entregando a minha idade aqui, Ai Jesus. Mas as pessoas brincavam isso como se fosse errado você rir muito, porque depois você vai chorar. Gente, viver com Cristo é saber que Ele tem um futuro de paz para mim e para você.
E que eu não vou sorrir hoje já sabendo que amanhã eu vou chorar. Ah, Diana, então é tudo mar de rosas, tudo maravilhoso? Não, tem o dia mau. Mas até o meu choro, quando eu sei que eu estou enxertada na videira, quando eu sei que eu tenho os braços do meu Abba, que eu tenho um colo de Deus, o meu choro tem um conteúdo diferente. Não é um conteúdo de raiva, de revolta, de ódio, não. É um conteúdo até dizendo assim para Deus: Pai, me conserta, me corrige. Se hoje eu estou chorando, tem disciplina de Jesus para mim. E é tão lindo, gente, eu pesquisando sobre essa palavra, estudando mais sobre ela, sabe? Porque eu vou confessar para vocês que quando eu li aqui que dizia assim, no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E eu creio tanto num Deus de amor, eu creio tanto num Deus que me ama, que não tem interesse de perder nenhum de nós, que eu não consigo entender um Deus que simplesmente corta e lança fora. Não. E aí quando você vai para o original, você começa a entender aquilo que o próprio Pai tem para mim e para você. Essa palavra foi traduzida para o nosso português e ela realmente acaba perdendo um pouco do poder dela. Ela empobrece a frase quando a gente fala corta. E aí no original essa palavra é uma palavra grega que é airó. E esse airó ele aparece em diversos lugares da palavra de Deus. O airó ele aparece também lá na multiplicação dos pães. Quando o próprio Jesus fala para os discípulos, depois que toda a multidão foi alimentada, Jesus fala para os discípulos: vamos lá agora e vamos recolher, vamos pegar as sobras, para que nada seja desperdiçado. É a mesma palavra airó. Também essa palavra aparece quando Simeão carregou a cruz. E ele foi lá e ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele carregou, ele pegou aquela cruz, ele levantou aquela cruz. Essa palavra é a mesma que aparece também em João 1:29, que diz que quando Deus tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então se a gente for para a original, porque a palavra queria dizer, quando a gente vê no versículo 2, que diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Não, ele estava querendo dizer, ele está caído, ele está lançado ao chão. Mas nós, no contexto de sermos ramos, podemos nos ajudar uns aos outros e levantar aquela pessoa que está caída. Sabe o que é lindo? Quando a gente vê uma videira tão poderosa assim, ela não dá conta de ficar solta. Você já reparou isso? Tem que vir aquelas barreiras para poder dar sustento, para poder dar força, para que aí sim os ramos cresçam mais e os frutos sejam mais doces. Se você vai pesquisar, é importante que eles estejam em pé para que a uva seja doce, seja bonita, seja gostosa. Gente, isso tem tudo a ver comigo, com você e com a igreja. Um dia, uma grande videira, centenária e muito grande, começou a pegar fogo. E os agricultores daquela época, a única preocupação deles era: infelizmente os galhos estão queimando, os frutos estão queimando, mas vamos lá na origem, vamos lá na raiz, vamos lá no tronco, vamos lá. É porque é de um tronco, de uma raiz, que sai todos os galhos, que sai todos os ramos. Então eu e você precisamos entender que a igreja é simbolizada nisso, porque Cristo é o cabeça da igreja, e eu e você somos o corpo. Tem que estar tudo ligado, tem que estar tudo conectado. Um ramo por si só nada pode fazer, mas um ramo enxertado na videira, ele pode dar muitos e muitos frutos. Então, meu amado, minha querida, você que está em casa nos assistindo, se você foi machucado por alguma igreja, se você foi ferido por algum pastor, pela religiosidade, por alguma religião, não fique desgarrado, porque desgarrado você não vai dar conta. Você precisa estar enxertado na videira, você precisa estar inserido no corpo de Cristo, para que aí sim o seu fruto seja igual à origem. Se Cristo é a videira, nós somos os ramos que damos fruto. Qual fruto eu tenho que dar? O da origem, daquilo que vem do próprio Cristo em mim. Não é o fruto da Diana que tem que aparecer, mas é o fruto de Cristo em mim. E a igreja tem que ser um lugar de tratamento, sim.
A Bíblia fala que é um hospital. Mas não significa que nós vamos vir aqui e ficar todo mundo doente para sempre, não. Nós vamos para o hospital para recebermos cura. Gente, talvez alguém te feriu. Mas deixa eu te dizer, pessoas ferem, mas pessoas também curam. Ninguém é igual a ninguém. Que bom que nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes. E a gente precisa estar juntos em Cristo. E é lindo, o versículo 7 diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Ô gente, mas deixa eu confessar algo para vocês. Quando eu leio esse versículo, que as minhas palavras têm que permanecer em vocês, e eu estarei com vocês, e aí sim vocês podem pedir o que vocês quiserem, e isso lhes será concedido. A gente gosta de dar um jeitinho nas coisas. Brasileiro tem isso na raiz. Cristo é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não dá pra gente brincar. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: Diana, eu orei e Deus fez. Deus fez? Aí você vai ver o fruto da pessoa. Tem nada a ver com a vontade de Deus. Deus não tinha aquilo ali para aquela pessoa. Não era esse caminho que Deus tinha para ela. Por quê? Porque corrompe os princípios de Deus. E Deus não é bipolar. Hoje é assim, amanhã é assado. Não. Os princípios de Deus estão na palavra dele. Sim, sim, não, não. E eu e você, gente, nós sabemos quando a gente não está na vontade de Deus. Quando a gente está fazendo do nosso jeitinho, da nossa forma. E nós precisamos levar isso a sério. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, é uma questão de obediência. É uma questão de deixar Deus reinar em nós. Ele é o Senhor e nós somos filhos obedientes àquilo que Deus tem. Olha que lindo que está no versículo 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Diana, então é assim? É. Gente, verdadeiramente, eu só amarei a Cristo se eu obedecer a Ele. Porque vamos ser muito honestos, falar até papagaio fala. Ai, Jesus, eu te amo. Jesus, tu és lindo, eu te amo. Aí na segunda-feira eu aceito uma corrupção. Na terça eu traio a minha esposa, traio meu marido. Na quarta eu minto, eu difamo alguém. E na quinta assim, na sexta assim. Aí sabe o que as pessoas falam? Essa pessoa aí é crente? Essa pessoa aí vai para a igreja? Sabe? E a gente tem que querer dar testemunhos de Cristo. E é tão interessante o que está lá em Mateus. Deixa eu ler com vocês o que está em Mateus. Mateus 7, dos versículos 15, a partir do versículo 15 diz assim: tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os indicarão por seus frutos, identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Para mim isso é uma métrica, uma direção, sabe? Quando alguém vem falar alguma coisa de outra pessoa, eu paro e analiso qual é o fruto da pessoa. Quem é a pessoa? Um dia eu vivi uma experiência.
fizemos uma viagem missionária. E aí uma pessoa veio e quis falar muito mal de uma professora, de uma teóloga linda, maravilhosa que estava na viagem. E na hora meu coração se entristeceu e eu olhei para o fruto daquela que falava. Ela não tinha fruto para falar daquela outra pessoa. Então a gente tem que olhar para a árvore. Sabe, igreja, a gente se contamina muito fácil com aquilo que não é para se contaminar. Vieram falar alguma coisa para você? Analise a árvore. Porque a Bíblia fala que nós iremos conhecer a árvore pelo nível dos seus frutos. Se a gente fala que nós somos videira, nós temos que dar uva. E isso é para a gente avaliar o outro, mas é para a gente se autoavaliar. O que está saindo de mim? Quais são os frutos que estão saindo de mim? E é engraçado um ditado até que diz assim, né? Se você tem que dizer que você é uma dama, uma madame, é porque no fundo você não é. Porque a gente olha, a gente sabe o que é uma videira. Não precisa que alguém explique que aquilo ali é uma uva. E a gente vai se confundir que aquilo ali é uma maçã. Não, uva é uva, maçã é maçã. Então o Senhor nos convida para sermos obedientes a Ele, para nele darmos grandes frutos. E eu digo, quando nós estamos conscientemente enxertados na videira, o nosso fruto é diferenciado, é poderoso. Para quê, Diana? Para sermos grandes frutos, grandes ramos com grandes frutos? Não, para pegarmos esse fruto e entregar a Cristo, dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele, porque Ele é a videira. Então é nele, por Ele e para Ele que nós podemos fazer a diferença. E talvez você esteja me ouvindo e falando assim: Diana, você fala isso, mas você não sabe o que eu já passei em igreja. Você não sabe o que eu já passei quando eu estava no corpo de Cristo. Querido, existe dois tipos de dor. Uma dor que machuca e mata. E talvez você esteja tão decepcionado, tão enfraquecido, porque você deixou essa dor te machucar e matar. Matar o quê? A sua fé, a sua esperança, a sua alegria, o seu bom ânimo, o seu amor para com o outro. Mas existe um outro tipo de dor. Uma dor que até machuca, mas ela nos modifica. Então nós sempre teremos esses dois caminhos. Ou uma dor que me machuca e me mata, ou uma dor que me machuca, mas me modifica, me transforma. E quando o próprio Cristo fala que o agricultor vem lá e ele polda alguns galhos. Por que ele está poldando, gente? Quem mexe com terra sabe. Porque quando você polda, nasce algo melhor, nasce algo mais bonito. Agora nós somos uma geração que nós não queremos ser confrontados e corrigidos, porque assim não pode me frustrar. Me perdoe a educação, mas eu acho lamentável existir uma lei no Brasil que não se pode mais repetir de ano. Que história é essa? Se eu não dou bons frutos durante o ano, eu tenho que reprovar. E hoje em dia não, dá um jeitinho, faz um trabalho em casa, faz de outro jeito, mas não pode frustrar. Mas não pode, eu não vou entrar em méritos aqui porque eu não sou educadora, não dá para falar dos detalhes, não estou nem defendendo, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que aprender a sermos poldados se a gente não está dando fruto bom. E se estamos dando fruto bom também, é importante sermos corrigidos. Porque a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala, gente? O bom pai corrige o filho que ama. Aqueles que não são corrigidos são bastardos. Não tenho dono, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu escolho do meu jeito. Você tem colhido as consequências das tuas escolhas. E cada um de nós sabemos a pedrinha no sapato. Então o Senhor nos dá uma chance em todo tempo de sermos enxertados na videira, de recebermos dele a direção, de sermos obedientes à vontade dele. Porque quando eu sou obediente a Cristo, gente, eu sei que eu vou chorar, mas é um choro diferente. É um choro de aprumar o caminho, é um choro dele nos colocar na direção correta.
É tão lindo saber que hoje eu e você ainda estamos na graça. E é uma graça que não foi barata. Então nós não podemos baratear, desprezar a graça de Cristo em nós. Porque essa graça que nos alcança hoje foi pago por um sangue poderoso naquela cruz. Pelo Cordeiro que foi, ele se entregou por amor a mim e a você. Então não me dá hoje a condição de eu fazer o que eu quero do meu jeito. Eu quero Cristo em mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero ser enxertada e ficar mantida ali como um ramo na videira. Eu quero que de mim saiam bons frutos, que honrem o nome dEle. Hoje Cristo ainda é o meu e o seu advogado junto ao Pai. Então há esperança para mim, há esperança para você. Eu talvez não te conheça, eu não sei como você adentrou por essas portas, mas deixa eu te dizer, se você está aqui hoje é porque Cristo te conhece. E Cristo sabe da sua necessidade. E Cristo sabe que você não está dando conta mais sozinho. E que você precisa se render a Ele. Você precisa querer Cristo em você. Porque Cristo tem todo o interesse de sarar você, de transformar você, de poldar você, para que você possa dar frutos que agrade primeiro o coração de Deus e consequentemente a mim e a você. Porque as pessoas acham que andar com Cristo é eu ser obediente a um Deus bravo, a um Deus tirano, a um Deus que fala não, não, não. Pelo contrário, andar com Cristo é viver uma vida em abundância, é saber que Ele cuida de mim. Ô gente, como é bom obedecer. Acha, Diana, é difícil? Começa, eu te desafio, só começa. Começa obedecendo a Cristo. Talvez no momento inicial seja um pouco mais difícil, mas depois você vai entrar no gozo de Cristo. Porque Cristo não quer que eu e você venhamos estar com Ele obrigados, aprisionados, oprimidos, entristecidos. Não! Ele quer que nós venhamos a nos relacionar com Ele porque nós o amamos, porque nós o reconhecemos como único e suficiente Salvador, e nele está a minha vida, a minha esperança e a minha alegria. É tão lindo ver essas crianças sendo apresentadas. E talvez alguns casais, até jovens casais, falam assim: Eu que não quero ter filho. Pôr o filho nesse mundo mau? O que vai ser daqui para frente? E infelizmente, o mundo só vai piorar. Mas os nossos filhos são herança do Senhor. E quando a gente escolhe trazê-los a Deus, consagrando, entregando. Eu tenho 2 filhos pequenos. Um menino de 7, uma menina de 3. E tem horas que eu estou orando com eles, estou olhando para eles. É claro, gente, o nosso coração aperta e fala: meu Deus, o que os meus filhos vão enfrentar daqui a 15 anos? O que eles vão enfrentar daqui a 5, daqui a 10 anos? É meio assustador para nós que somos pai e mães. Mas é nessa hora que eu me lembro que eu tenho um Senhor poderoso, autor e consumador da minha história, da minha vida e do meu caminho, e os meus filhos são deles, e a mim e ao meu marido cabe nos submetermos à vontade de Deus, educá-los na casa do Senhor, educá-los diante dos princípios de Deus, e confiar que o Senhor cuida dos nossos, cuida dos meus, cuida dos seus. É claro, gente, que se a gente for olhar para a força do nosso braço, para aquilo que eu posso fazer como mãe, como o Milton pode fazer como pai, a gente não vai dar conta. E a minha confiança não pode estar em mim. A minha confiança está em Cristo, porque Ele não perdeu o controle de nada. Diana, o mundo está mal, vai piorar, vai, mas o Senhor continua sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele continua com a autoridade máxima sobre céu, terra e debaixo dessa terra. O meu Deus, Ele já é vitorioso, Ele já é poderoso. Nada vai parar o meu Senhor. E é tão lindo a gente saber que a alegria dele está na nossa alegria. E eu quero continuar com vocês o que está ali no capítulo 15 de João.
E ele continua a partir do versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Você entende que andar com Cristo não é uma vida solitária, não é uma vida de eu fazer do meu jeito, da minha forma, não. Eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um amigo, e é lindo Ele dizer: agora eu confidencio com vocês, agora eu ensino vocês, agora eu mostro para vocês o caminho que o Pai um dia me mostrou. E aí ele continua: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Oh, gente, nós pregamos algumas semanas atrás a série O Reino, e o reino ele começa agora em mim e em você, é todo dia, não é quando nós morremos e formos morar no reino de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, enxertados como ramos na videira que é Jesus, o reino é agora. Intimidade com o Pai, ouvir a voz do Pai, ouvir os segredos do Pai, é para mim, para você. Só que a dificuldade muitas vezes não está nele, está em nós, que não vamos até Ele, que não deixamos Ele conduzir a nossa vida e a nossa história. Sabe, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, a vida fica tão mais leve. Cristo falou, o próprio Jesus: se o teu fardo está pesado, troca com o meu que é leve e suave. Oh, gente, que nível de amor é esse? Que Ele conhece a minha humanidade, Ele conhece as minhas falhas, os meus pecados. Então Ele olha para mim e fala: Diana, tá difícil? Tá pesado? Troca. Eu tenho para você um fardo leve e suave. João, Pedro, Maria, Renata, Patrícia, eu tenho para você um fardo que é leve e suave. Então para nós temos que ser assim, estarmos ali enxertados em Cristo, é a melhor escolha. É a melhor escolha. Ah, mas será mesmo que eu vou ficar aqui em Cristo? Vou perder ali a oportunidade, uma oportunidade que pode trazer riso hoje, mas amanhã será dor e choro. Quando é uma oportunidade que não está nos caminhos do Senhor. Eu oro para que nós, como um povo apaixonado por Cristo, venhamos a dizer não aos atalhos. Porque os atalhos muitas vezes são caminhos tortuosos que a gente quer incluir ali, dentro dos princípios de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, para ouvirmos a voz de Deus, entendermos e obedecermos. Eu conversei com uma pessoa aqui no final do Impacto Rosa, sexta-feira, que ela estava sendo oprimida pelo ex-esposo, falando palavras sobre ela, e eu olhei para ela e falei: amada, você vai orar todo dia por discernimento, porque não é o que ele fala que te define, mas é a vontade de Deus na sua vida. O que você está ouvindo? O que você está colocando para dentro? Gente, é que nem o Milton ministrou aqui, muitas vezes a gente escuta a palavra de Deus, mas ela não desce para o nosso coração. É como se tivesse um tampão aqui, proibindo a doçura de Jesus, o confronto de Jesus, a correção de Jesus entrando em nós. E por que, Diana, esse tampão? Pelas raízes que habitam em nós, de inveja, vaidade, orgulho, arrogância. E todos nós temos isso. Precisamos saber dosar, diminuir, matar, mortificar a nossa carne, para que Ele cresça. E quando a gente faz isso, quem ganha somos nós. Deixa eu te dar um segredo. A gente acha que muitas vezes obedecer a Deus, eu vou obedecer porque Deus quer. Então porque Deus quer, eu obedeço. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. Ele já é a autoridade absoluta sobre céu, terra e debaixo dessa terra. O que muda se eu obedeço a Deus ou não, sou eu, o meu caminho,
os meus frutos, a minha colheita. É isso que vai mudar. E quando Cristo fala para mim, filha, não faça assim, porque essa não é a minha vontade, você sabe quais são os meus princípios. Ele está dizendo, eu não quero que você chore amanhã, eu não quero que você sofra amanhã. Então nós precisamos ter essa consciência que estar em Cristo é o melhor lugar para mim e para você. É o melhor caminho para mim e para você. Eu quero já ir concluindo, lendo com vocês o que está em Hebreus 10, a partir do versículo 35, diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Existe recompensa? Existe. Existe recompensa para mim e para você. E a melhor recompensa é termos paz interior. É termos paz dentro de nós. A palavra de Deus nos garante que existe uma paz que excede todo o entendimento humano. É esse presente que Cristo dá para mim e para você. Ah, Diana, então Cristo não quer que eu tenha uma vida de problemas, de confusão? Não. Ele fala para mim e para você, tem de bom ânimo. Coragem, coragem, bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mas ele também fala, eu deixo com vocês a minha paz. Eu deixo com vocês a minha paz. E ele fala, se você continuar firme na videira, se você continuar entendendo que ele é tudo que nós precisamos, numa firme confiança nele, nós teremos a recompensa. E a recompensa é uma vida de paz. Não significa que serão todos os dias fáceis. Não, Cristo disse para mim e para você. Mas nós teremos paz. E aí ele continua no 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhe prometeu. Então, depois que eu fizer a vontade de Deus, eu tenho a minha recompensa. E, gente, uma frase já ganhou meu coração há muitos anos, e às vezes eu preciso dizer ela para mim. Diana, Cristo nunca ficará te devendo nada. Deixa eu te dizer nessa manhã, Cristo nunca ficará te devendo nada. Ah, Deus está me pedindo que eu oferte a minha vida. Pode ofertar. Deus está me pedindo que eu oferte um valor maior no meu dízimo, na minha oferta. Pode ofertar. Que eu e você não viemos fazer nada disso na emoção. Ai, porque hoje eu estou felizinha, eu vou dar. Ai, porque hoje eu estou triste, eu não vou dar. Não, as emoções não podem nos dominar. Quem nos domina é o Espírito Santo que habita em nós. E é na obediência dele que eu vou de glória em glória, de fé em fé, dia após dia, sendo transformada, moldada, curada, restaurada por ele. Mas quando ele te pede algo, dê, porque Cristo nunca ficará te devendo nada. A vontade dele é superabundante, é poderosa. Então sempre ele nos dará muito mais do que a gente merece. Sabe, quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, eu merecia outra coisa, eu merecia muito mais. Baixa a bola. Como diz a pastorinha, desce da folha de sulfite. Gente, quem somos nós? Ai de nós. A Bíblia fala, aquele que pensa que está em pé, vigia para não cair. Então nunca eu posso achar que eu estou bem demais. Ah, eu sou pastor, eu estou tantos anos na igreja, eu faço devocional, eu vou para a igreja. Ah, é? Pois não vigia não, Dianinha. Pois não quebrante não o seu coração. Pois não se humilhe não. Que o diabo é o primeiro a querer me passar uma boa rasteira. E ainda santificando as minhas atitudes. Gente, Cristo é Cristo. Cristo é o Senhor. E Ele não tem que fazer o que a Diana quer. A Diana que tem que fazer o que Ele quer. É quebrantando o meu coração. É me humilhando e buscando nele aquilo que Ele tem para mim. E o versículo 37 diz assim, de Hebreus 10. Pois em breve virá aquele que está para vir. Ele não se atrasará. Meu justo viverá pela fé.
E se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Qual é o seu lugar hoje, querido? Qual é o seu lugar hoje, minha amada? Que você seja dessas pessoas que realmente permanece em Deus, porque a palavra dele diz que ele não se agrada de quem retrocede, e ele diz que nós somos aqueles que permanecem nele, para que a gente não se afaste dele. Por quê? Porque assim somos pessoas de fé, cuja nossa alma será preservada. Nele e por ele são todas as coisas. A nossa oração hoje, como igreja, é que nós possamos permanecer em Cristo, permanecer nele, por amor, por entendimento, sabe, por discernimento, que ele é tudo o que nós temos. Ele é o motivo, ele é a razão, ele é o foco, sabe, ele dá sentido para o meu amanhã, ele dá direção para os meus passos, ele me orienta, ele me acorda, ele me faz descansar, ele cuida do meu hoje, ele está me preparando o meu amanhã, e nele eu posso permanecer. Por quê? Porque nós confiamos nele. Ele é a videira verdadeira, e eu e você somos o ramo, e deste ramo, pelo poder do nome de Jesus, daremos muitos e muitos e muitos frutos. Amém? Quero te convidar a ficar em pé, e juntos nós vamos adorar Jesus. E essa canção, ela é tão poderosa, porque ela diz: Senhor, vai se passar muitas coisas, mas eu tenho só uma oração nessa manhã. Eu permanecerei apaixonado por Ti. Eu permanecerei enxertado na videira. É neste lugar que eu quero dar os frutos. É neste lugar, Jesus, me alimentando de Ti, sendo alimentado dia após dia pela Tua videira verdadeira. E conta comigo como um ramo poderoso, para de mim muitos e muitos frutos doces, frutos prazerosos venham andar. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti. Adore ao Senhor com essa canção.